pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte contemporânea. A partir dos anos, meados dos anos 50, a gente começa a ter novas vertentes de artes, especificamente nos Estados Unidos da América, por conta da vitória da Segunda Guerra Mundial. E aí novas linguagens, lembrem-se desse termo, linguagens de artes vão surgir. E aí a gente começa a ter uma possibilidade, um crescimento de novas técnicas, a gente tem um crescimento de uma possibilidade artística que não necessariamente é pelo talento técnico, né, de conhecimento técnico, e a gente acaba tendo também uma arte extremamente conceitual. Vamos lá conhecer um pouquinho deles, e aí insiro, né, algumas obras do Paz que são ligadas a essas linguagens novas. Vamos lá? Bom, vamos lá. Antes de chegar na contemporaneidade, ficou faltando uma obra dentro do modernismo brasileiro. Eu ainda não tenho tanta intimidade com essas obras do Paz, que são muito novas. E aí ficou faltando essa obra do Mestiço, tá? Do Cândido Portinari, mas ela é bem simples, ela é bem óbvia até, que é a retratação de um trabalhador. E pela nomenclatura, né, fala-se da mestiçagem de raças. Isso é uma derivação muito forte que vocês podem adquirir lá do segundo ano, né, quando fala daquela transição de esbranquiçamento de raças que vocês estudaram. Mas nessa cena a gente consegue ver um homem muito forte, com traços muito marcantes, e toda vez que ele cai no vestibular fala-se muito sobre isso, sobre os lábios muito grossos, sobre os olhos amendoados, sobre os braços fortes, porque é um trabalhador do campo. Tá? Então, assim, a data que retrata é 1934, e provavelmente é um trabalhador do campo da época, né, de uma visão do Cândido Portinari, que foi um dos maiores artistas do Brasil e um dos artistas com maior visibilidade fora do Brasil. Tá? Então esse é um ponto importante. A obra é feita com óleo sobre tela. Nós temos pontos de iluminação que são bem definidos, né, sempre analisando a obra da forma que a gente vê, não da visão do personagem retratado. Então nós temos uma carga de iluminação do lado esquerdo, batendo no corpo, né, até evidenciando tônus muscular, lábios, enfim, ponto do nariz, o cabelo com a textura a gente consegue perceber, e claro, o plano, né, então se ele está em evidência em primeiro plano, só que aí nós temos uma grande profundidade, beleza? É bem simples. Bom, agora a gente entra aqui na segunda metade do século XX, que é o início da pós-modernidade. Na verdade a gente não entra, né? A gente retoma, porque eu já falei do Pollock para vocês. Já começamos de cara com essa obra que eu adoro, né? Que acho que ela se chama 1000 Anos, né? Ela é do Damien Hirst. Talvez vocês conheçam o Damien Hirst, a gente não vai falar dele por agora, mas em outro momento eu falarei, porque ele é um artista com muita visibilidade. E ele é super contemporâneo, é um artista ativo, ele é relativamente jovem, então tá numa produção bem incrível. Isso aí é um tubarão-tigre dentro de um tanque de formol. Essa peça é de posse dele, e eu descobri, tipo, antes de ontem, porque a esposa, a namorada dele, não sei, postou lá no Instagram dela, e eu falei, ué, eu conheço essa obra, ela postou um ângulo, enfim. Mas é uma obra bem legal, só que a gente vai falar disso agora, né? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre minimalismo. O minimalismo, ele faz parte dos movimentos dos anos 60 que se popularizaram nos Estados Unidos da América, por isso a gente vai ver muitos nomes em inglês, tá? Minimal art, pop art, land art, body art, enfim, né? Tudo em inglês. E isso porque os Estados Unidos, com a vitória, né, lá da Segunda Guerra Mundial, eu cheguei a falar disso no vídeo do Pollock, vai ter uma visibilidade, um crescimento, um potencial também artístico, né? O minimalismo é literal, né? Ele é minimalista, então ele produz, né? Nós temos peças que são produzidas de forma simplificada. Aí vem essa frase do Robert Morris, que é um dos representantes do movimento minimalista: a simplicidade da forma não se equaciona necessariamente com a simplicidade da experiência. As formas unitárias não reduzem os relacionamentos, elas os ordenam. Os minimalistas, eles queriam fazer exatamente o contrário do que o Pollock fazia. Pelo simples, transformar e unir a condição dos artistas. Uma das coisas que eu acho muito interessante do minimalismo é porque ele reverberou muito na arquitetura e nos objetos de design. Inclusive, a obra do Paz, médio minimalista, né, que é no Brasil, então não tem tanto essa definição, mas que tem referenciais minimalistas, tem uma coisa mais de utilitária, né? Vamos lá. Aqui o Dan Flavin, adoro o Dan Flavin, maravilhoso, com esses sabres de luz aí organizados, são lâmpadas fluorescentes, eles organizam. Aqui a gente já começa a entrar em outra proposta que em breve nós veremos também,
na próxima aula já, que são as instalações, que são objetos que modificam espaços, só que a gente chega lá. Olha só que demais isso. Então imagina, você entra dentro desse local, toda a luz ela reverbera dentro da produção. Então, tipo, a obra de arte não é só o que está pendurado na parede, vira o ambiente também. Adoro o trabalho dele. O Donald Judd, que também tem uma proposta muito parecida, de alteração de objetos, e é o que eu digo pra vocês, eu olho pra esse tipo de objeto e eu vejo muito móvel, viu, galera? Então, assim, fico meio balançada com a ideia de que isso aqui, no final das contas, é uma grande proposta de design de interiores. Olha só isso, uma mesa de centro perfeita, de acrílico e caríssimo sempre, que é obra de arte. Frank Stella, Frank Stella, homem, tá bom? Tá aqui o rapaz, fazendo suas pinturas milimetricamente perfeitas, tá? Então ele aqui fez um dos estilos dele, né, que é o black painting. Ele sempre, gente, é tão perfeccionista que parece uma máquina. E essa também é uma proposta do minimalismo, de utilizar produções que podem ser industrializadas. Aqui já é uma fase dele bem anos 60, ligada a uma coisa mais Woodstock da vida, meio psicodélica. Olha só, aqui já é minimalismo. E essas pinturas são todas feitas à mão, tecnicamente absurdas, tá? Então são medidas exatas, são linhas perfeitas. E de fato, quando a gente chega perto, a gente acha que foi, né, feito por uma máquina e não por um ser humano. A obra do Paz, que tem referencial minimalista. Por que a gente não pode chamá-la totalmente de minimalista? Porque no Brasil não teve um grande movimento como esse. Na verdade, nós temos um modernismo, é uma peça que se aplica aí na modernidade e pós-modernidade. O Brasil é meio híbrido, tá? Essa questão do modernismo. E aí nós temos uma peça que é extremamente simples, feita de mármore e alumínio, tá? Então, feita pela Marie Vieira. E ela tinha sempre esses projetos mais minimalistas mesmo, né? E também, no fim da vida, ela começou a fazer produções em série, tipo, o mesmo produto reproduzido várias vezes. Essa peça também fica lá no Itamaraty, né? Nós estudamos recentemente. E cria eu acho a cara de Brasília, e esse referencial poderoso mesmo do mínimo, né? Do mais simplificado. Bom, a alumínio, essa estrutura, ela tem 1,70 m. Não tem muito o que falar, como é minimalista, então é muito simplificado. Mas acredito que possam fazer uma alusão com a própria cidade de Brasília. Tá? Então tem uma linguagem meio niemaiesca, né? E lá no fundo, não sei se dá para perceber bem, mas é um painel do Atos Bucão. Veja que tem a patotinha, né? O grupozinho que anda junto. Op Art, não temos obra do Paz, mas só para vocês saberem, né, que também é uma derivação. Começa a ter as variações em cima do mínimo, agora do ótico. O maior representante é o Vitor Vassarelli. Vivenciar a presença de uma obra de arte é mais importante do que compreendê-la. Eu concordo com ele. E a gente vai depois chegar nesses pontos. Eles tinham uma proposta muito estética e meio confusa, né? Eu gosto. Tatuaria facilmente essa imagem. Tudo isso é feito à mão, tá? Eu sei que quando a gente que é cheio de questões digitais na atualidade, não podemos esquecer que esses produtos de op art, que criam essa sensação meio vertiginosa, meio de movimento, elas são totalmente intencionais, tá? Então, assim, pra gente ficar meio confuso com os volumes. Lembra, né, tem um jogo que eu gosto bastante, não sei o que lá, Valley. Nossa, é bem legal. Até tem uma coisa meio assim, meio Escher, né? Que também tem referenciais do op art. Isso aqui é tudo feito com tinta acrílica, feito com pincelzinho, feito na tela, então, né, valorizem essa técnica assustadora dele. Novamente a questão do sobre-humano, né? Aqui, pessoal, é aquela brincadeirinha dos cinzas, porque esses cinzas, ó, depois vocês tentam aí no monitor de vocês tampar, é porque cada cinza é a mesma cor, né, essas bolas cinzas, e aí tem uma reverberação. Quando o cinza está no fundo branco, ele fica mais escuro. Quando está no fundo preto, ele fica mais claro. Isso é questão de ótica. Porém, tá, como a gente está falando de uma fotografia, fotos têm um grande lance, elas alteram naturalmente por conta de um captador, as câmeras digitais, por conta da captura de luminosidade. Então ela pode ter uma desreguladinha. Eu não tenho certeza, mas na prática, esses círculos cinzas, eles são iguais, tá? É a mesma tonalidade. Só que eu acho que a captura da fotografia deu uma alteradinha. Eu acho, tá? Depois tem que testar.
Aqui uma parede plana, e aí ele brinca com a formatação dos azulejos, criando sensação de profundidade. Tá meio desmoronando ali no cantinho. Eu pedi pra moça do Google repetir esse nome várias vezes pra falar pra vocês, vamos ver se vai dar certo. Ricardo Anuszkiewicz, tá? Também tem essa questão meio Vitor Vassarelli, pintura perfeccionista e tal, medidas exatas, é muito certinho, é muito assustadoramente perfeito. Brigitte Rowley, uma mocinha, ela já trabalha principalmente com preto e branco, bem legal, bem vertiginoso, uma exposição de pop art dá dor de cabeça. Arte conceitual a gente pula. Pop art, chegamos aí em mais uma obra do Paz. Gente, a pop art é queridíssima, né? Eu tô até com a camisa, não vai dar pra ver. Pop art is for everyone. Bom, vamos lá, né? A pop art é pra todo mundo, ela é popular, ela é sexy, ela é transitória, ela é descartável, de baixo custo, médio, né? A produção acaba sendo mais simples, sim, mas acaba custando pra quem compra. Produzida em massa, isso é um ponto legal, ó. Lá tem isso. Jovem, espirituosa, sexy de novo. Chamativa, sexy porque eu falei 2 vezes, né? Glamourosa e um grande negócio. Olha essa frasezinha, cara, eu me amarro. Um grande negócio. A proposta da pop art inicialmente era criticar o consumo excessivo dos Estados Unidos. Só que a própria pop art virou um grande consumo, né? Então, assim, quem não queria ter uma obrazinha do Andy Warhol, né? Que é a minha referência aqui da camiseta. Bom, características principais. Defesa do popular, traduzir atividades artísticas, tirando a questão da produção enlatada que existia, né, dentro do modernismo mesmo, né, ainda muito ligado à questão de pintura e por aí vai. Richard Hamilton foi um dos primeiros a fazer esse tipo de produção. Ele fez essa colagem, olha, outra coisa bem inovadora, bem presente é a colagem, porque é popular, barato. Ele fez essa colagem colocando um halterofilista e uma pin-up, né, uma mulher gatona da época. Colocou no fundo, olha como isso é atual, galera, tipo, colocou no fundo um cartaz de como se fosse um quadrinho. No centro da mesa tem uma lata de presunto. Antigamente o presunto era vendido numa lata, bem antigamente isso, tá? Essa obra é de 1922. E, enfim, ele fez algumas referências ali, meio brincadeirinhas, aí a moça na escada aspirando pó, sei lá, é uma zoeirinha, mas falando sobre a questão de como, olha o nome da obra, né? O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes? O pop, né? Então, assim, ser pop, ser visualmente divertido. Eu sou suspeita que eu sou muito da pop art, né? Assim, se a gente for analisar um exemplo bem pop art. Primeiro que eu tenho uma xícara como obra de arte aqui. Eu tenho mini tabascos, né, na minha estante. Eu tenho latas de refrigerante que eram estilosinhas, né? Eu tenho uma Duff do Simpsons. Enfim, isso é muito do pop, né? Esse universo é muito da pop art. Aqui o Robert Rauschenberg, ele fazia serigrafias. Serigrafia é estampa de camiseta, tá? Quando você tem uma camiseta que tem tipo aquelas estampas, isso aqui é uma serigrafia. Elas são meio plásticas. E aí eles começaram a aplicar isso como obra de arte. Isso é muito pop, se a gente for pensar bem, porque a pop art, ela defende a popularidade da obra de arte. Tem algo mais popular do que uma camiseta? Né? Então, assim, a galera tem camiseta, né? Então é uma coisa que é barata, uma coisa que é prática de ser executada. Então a maioria dessas obras, elas podem ter carga de reprodutibilidade. Ó, tá vendo? Se vocês repararem, mudaram as cores, mudam algumas posições, mas é a mesma serigrafia. Tá? A serigrafia é uma tela furadinha, tipo aquelas de peneira, e aí você faz uma transferência de imagem. É um processo meio complexo, eu vou ver se eu posto um vídeo pra vocês para explicar. Olha que coisa super pop também. Isso nos Estados Unidos é muito comum, agora que tá ficando mais pop no Brasil também, mas é muito caro, que é as letreiros luminosos, né? Isso é caro porque o vidro, ele é muito sensível, e o processo de moldagem não é muito simples, é tudo feito manual, então não é muito... acaba não ficando muito, né, assim, barato para o brasileiro. Nos Estados Unidos é bem comum. E eles são todos de Nova York, né? Aqui a BMW ela contratou alguns artistas da época da pop art para fazer suas customizações.
Jasper Johns trabalha com um símbolo americano famoso, que é o alvo, né, bullseye, né, de acertar no alvo. A própria bandeira americana. Não vou me aprofundar muito, ó, tudo com referência com a bandeira americana. Andy Warhol, esse é o cara da pop art. Não é obra do Paz, mas lembrem-se desse homem, porque esse homem foi muito popularzão mesmo. Ele fez imagens muito icônicas utilizando a serigrafia, utilizando a fotografia. Ele foi cineasta, ele foi desenhista, ele foi um cara fotógrafo. Ele entrou em contato com muita gente famosa de verdade. Ele chegava a andar na rua e as pessoas paravam ele para dar autógrafo. Então, tipo, foi um cara bem... E ele tem uma frase, né, tipo, profeta do YouTube, né? Ele dizia que no futuro todas as pessoas teriam 15 minutos de fama. E é bem forte isso, né? Aqui são os objetos do cotidiano, né? Ó, essa banana é da minha camiseta, que é a capa do disco da banda Velvet Underground. Eu tô tampando aqui, né, no vídeo, a lata de sopa Campbell, que é super popzinha, lá do Andy Warhol. Depois vocês procurem. Aqui, ícones populares do Che Guevara, lembrem-se dessa imagem, porque a obra do Paz faz referência ao Che. Ali eu tô tampando o Mao Tse Tung. Faz muita diferença. A rainha, né, a Rainha Elizabeth jovem. Aqui embaixo é a Jacqueline Kennedy, né, a Jacqueline Onassis. Ele fez a amante, né, também do Kennedy. Marilyn Monroe, tô tampando John Lennon, Michael Jackson, e ali embaixo a Debbie Harry. Isso tudo técnica serigráfica. Isso aqui já foi obra do Paz 2, alguns anos atrás. Olha os ícones. Eu não acredito que eu tô tampando o ícone do Arnold Schwarzenegger. Polaroids, Pelézão, claro. Aí eu tô tampando, eu sou o Arnold aqui. Muhammad Ali e o Sylvester Stallone. John Lennon. Eu acho que aquela imagem era o Alfred Hitchcock. A Grace Jones, que é uma cantora também super stylizona, ela tá com uma pintura de outro artista pop, que é o Keith Haring. E ali embaixo, um grande artista, eu sou apaixonada, né? Infelizmente já morreu, que é o Michael Basquiat. Também tem uma ligação com a pop, mas eu vou falar dele quando a gente for falar sobre grafite, arte de rua. Né? Objetos do cotidiano, bananas, eu tô tampando ali um monte de telefone, ovos. Objetos de consumo cotidiano americano, Brillo é tipo homomutiação, sabão em pó. Aí Hershey's, sopa Campbell, Coca-Cola, tem umas balinhas ali, objetos de consumo. Aqui são pessoas do esporte, né? Inclusive esse jogador de futebol americano, ele assassinou a esposa. Tem uma história bem trash atrás, né? Tem até séries, enfim. Enfim, tem uma galerinha aí famosinha dos esportes americanos. O casal que tá ali, né? A gente fala, esportes americanos. Aí, tipo, tem um casal ali, eles são da patinação. O Warhol, o próprio Andy Warhol, ele se autorretratou. Olha, gente, vanguardista da selfie, ele era muito vanguardista. Ele fazia muita Polaroid, tá? Que é aquela câmera que dispara e se autorrevela. O Warhol também. Alguns objetinhos, né, que tem inspiração, objetos de consumo. Eu tenho esse tênis, esse primeirão ali, eu gosto muito dessas coisas. Absolute Vodka, que tem Absolute and Warhol. Roy Lichtenstein, passa rápido, preocupada com o tempo. Tom Wiseman, bem americano, né, American Way of Life. O Claes Oldenburg, que é bem legal também, são umas esculturas gigantescas. Você tá andando no meio da rua e de repente tem um sorvete derretendo no teto do prédio. Olha que da hora isso. Acho muito legal. É bem americano mesmo, né, gente? Essa pá chegou a vir para o Brasil numa exposição de uma Bienal de São Paulo. E a obra do Paz da Pop Art, né, que é Guevara Vivo ou Morto, né, do Cláudio Tosi. No Brasil não tem tanto ímpeto Tipo, eles quebram um pouco, né, na pop art brasileira. Eles começam a utilizar muito mais a referência técnica. Essa coisa da imagem mais simplificada, do uso das cores vibrantes no fundo, né? E o Cláudio Tosi foi um grande representante. Isso é tinta e massa acrílica sobre aglomerado. Ele pintou, né, poucos dias depois, ele começou a fazer a produção poucos dias depois do Guevara ter morrido. E aí ele queria homenagear, ele era, né, um cara de esquerda total. Ele fazia parte do movimento estudantil de São Paulo, né? Ele fazia parte do grupo do Carlos Marighella,
E aí ele queria fazer toda uma homenagem a, né, uma pessoa que ele idolatrava, tá? Então essa é a grande referência dessa obra. Tem referenciais técnicos pop art, cores, né, principalmente, essas coisas meio... Mas isso é pintado, não é uma serigrafia. Ele usou como referência serigrafias do Andy Warhol, porém, ele fez uma coisa mais dele mesmo, né? Assim, tipo, com uma temática mais dele. Essa obra ela foi destruída parcialmente, a machadadas, por pessoas de extrema direita. Isso é interessante, né? Assim, eu acho interessante a questão como a obra de arte ela é provocativa, né? A tal ponto das pessoas destruírem uma peça, né? Então, acho que simbolicamente ela representa um viés político, óbvio, né? Então, sim, um viés político de esquerda, de uma defesa, né, radical. E o Tosi fez essa obra, ele restaurou ela depois, tá? E foi justamente no ano, né, 1967, ligado a questões políticas do Brasil, sensíveis do Brasil e por aí vai, tá? Mas, assim, ela é bem pop. Essa é a maior referência. Eu acho que você tem que ligar muito a referência, o contexto. Claro que o contexto histórico é super importante, porque o Brasil, o UNB adora, né, se contextualizar, até porque a universidade literalmente pegou fogo durante essa fase. Então é interessante vocês, né, linkarem a questão da técnica da pop art, que é muito mais subversiva, é quase uma comediazinha, meio divertidinha, e aqui ele está fazendo uma apropriação, né, de uma temática americana, de uma técnica americanizada, com uma referência, né, da América Latina. Inclusive essa peça hoje é de posse do MALBA, que é o Museu de Arte da América Latina em Buenos Aires. Performance em happening, para fechar, é bem simples também. Gente, performance já é atuação, tá? Então o artista, vocês vão ver que tem muito híbrido com teatro. A performance, o artista se propõe a fazer ele está presente no momento da obra, da execução da obra. Então tem a ver com um ator, é como se ele estivesse atuando no momento. Surgiu nas artes plásticas, mas tem, claro, uma derivação, uma variação para as cênicas. Happening é quando o artista tem um insight, aí começa a fazer alguma coisa na hora, um ato, tá? Por exemplo, eu estou fazendo aqui a aula para vocês, mas eu tinha um planejamento, então eu estou performando como professora Isabela. Se de repente me chamam para dar uma aula de urgência, eu tenho que fazer um happening, eu tenho que, né, tipo, um acontecimento, eu tenho que improvisar, tá? O jovem artista de hoje não precisa mais dizer sou um pintor, um poeta ou um dançarino, ele é simplesmente um artista. Isso é uma frase do Alan Caprow, que é um dos representantes da performance. Bom, aqui tem o John Cage, que é uma performance, ele é um performer da música. Ele fazia muitas músicas meio aleatórias, utilizando objetos inusitados, e performava durante, né, os concertos. Apesar dele ter um estilo, né, um estilo clássico, ele fazia apresentações que não eram nada convencionais. Já foi obra do Paz também. Aqui o Alan Caprow, que aí ele fez essa performance tipo, criando um ambiente que depois vocês vão ver que vai ficar bem ligado à questão das instalações. É um monte de pneu velho e aí você podia andar nesse local, tipo, e ele tava lá, enfim, se enfiando também. Acho que ele se machucou até, ele prendeu a perna, uma coisa assim. Rola muito isso, tá? Performance, ela expõe muito o artista e existem algumas performances que são de arte extrema. Tem um outro artista que é o Bruce Nauman, acho que é o Bruce Nauman. Ele chegou a ser baleado, então assim, rola umas coisas meio tensas, tá? Na performance. Aqui o Joseph Beuys, ele já faz parte, né, de um movimento mais tenso, meio de arte extrema, mais provocativa, que é o grupo Fluxus. Ele tá nessa fotografia, ele tá com folhas de ouro e mel no rosto, e ele tá segurando uma lebre morta. E o nome dessa obra, ele ficou passeando com essa lebre morta dentro de um museu, e o nome dessa performance dele era Como explicar obras de arte para uma lebre morta. Tá? Então realmente tem uma questão muito provocativa, visualmente. É bem interessante isso, eu acho a proposta dele bem interessante, porque muitas vezes eu me coloco no lugar dele, né? Quantas vezes eu não expliquei obras de arte para lebres mortas? Essa aqui foi uma outra performance, ele ficou dentro de uma sala fechado com um coiote, e aí ele ficou um tempo com esse coiote. Tem algumas coisas que são meio
né, assim, complexas de serem explicadas. Nanjun Paik, aí ele já faz performance utilizando videoarte. Aí o grupo Fluxus, que foi um grupo bem popular sobre performance. Vou mostrar alguns outros grupos no Brasil também. Corpos Informáticos é um grupo brasileiro que fazia... Tudo começou fazendo videoarte interativa, cada um na sua câmera, meio webcam. Isso há muitos anos atrás, nem existia ideia de educação à distância. Esse aqui é só foto antiga, tá, do grupo, mas aí eles acabam inserando o Congresso Nacional vestido de vermelho. Eles chegaram no CCBB, essas combis que vocês veem jogadas lá, perto da UNB, elas são todas desse grupo. Aí eles ficavam dando peladões, assim mesmo. Tipo, eu acho ótimo, a criancinha, né, tadinha, mal espera. Uma coisa que me irrita um pouco da performance, eles têm uma necessidade de tirar a roupa que é terrível. Até para começar, né, e chamar a atenção. Esse aqui é um grupo Corpos Informáticos. Eu não sei se esse grupo existe ainda, mas quando eu estudava na universidade ainda, ele era muito forte. Aqui é uma performance lá na UNB que fizeram, né, só para registrar. Isso aqui já com uma proposta falando sobre consumo de carne, e aí colocando corpos ensanguentados, enfim. Eu não me comovo muito, mas a intenção é provocar intenções de sensibilização nas pessoas. O grupo Empresa, esse aqui é um grupo de arte extrema, esse grupo existe ainda, é um grupo do Goiás, e eles fazem arte extrema, inclusive vários deles já correram risco de morte. Esse aqui ele fica se mergulhando no chão como se estivesse nadando. Esse aqui é horroroso, ele prende o cabelo com grampo e aí depois ele arranca, aí fica tipo estourando o cabelo, é horrível. Flávio de Carvalho, um dos primeiros performers brasileiros, aí ele ficou andando na rua vestido desse jeito em protesto da roupa terno e gravata. Marina Abramovic, aqui é a mulher da performance. Se vocês forem procurar, vocês vão achar várias coisas falando assim, a vovó da performance. Eu acho esse termo horroroso. Ela é uma performer viva, ativa, uma mulher incrível, que tem propostas muito loucas mesmo de vivência, e ela fala sobre transgressão, tá? Então tem uma questão de meditação, que ela ficava muito tempo nos ambientes sem comer, ou só bebendo leite, tipo umas coisas, tipo uma semana sem se alimentar. E ela é muito prestigiada, tá, gente, mundialmente. Marina Abramovic, ou Marina Abramovic, né, enfim, né, ela é iugoslava, não sei como é que é a pronúncia certinha do nome dela. Tá, então assim, tipo, algumas performances, ela se cortou uma estrela de símbolo comunista na própria barriga, gritou até perder a voz, escovou o cabelo até fazer sangrar seu couro cabeludo, deitou numa cruz de gelo, desmaiou em uma estrela feita de fogo. Essa é a obra do Paz. Intervenções do público, correu risco, né, com intervenções do público, ela chegou a deitar, aí tinham facas, não sei o que lá, e as pessoas podiam fazer qualquer coisa com ela. E aí teve gente que cortou ela, enfim. Essa foi uma das últimas performances bem populares dela, aconteceu em Nova York, se chama Artista Esteve Aqui. Depois eu vou projetar vou postar junto um vídeo onde tem ela encontrando o ex-marido dela, que é uma cena bem interessante, depois eu mostro, é bem bonitinho. Ele já faleceu e ele chegou a processá-la também, né, mas enfim, é legal o reencontro deles depois de muitos anos. Depois que eles se separaram, eles nunca mais se viram e se encontraram nessa exposição, que é basicamente ela fica sentada e aí as pessoas pegam uma fila e sentam na frente dela. E aí tem várias pessoas que têm várias sensações, porque ela não fala absolutamente nada e só fica te encarando. Eu acho que ela é uma mulher muito, muito naturalmente poderosa, então ela chama muita atenção, né? E a obra do Paz, para finalizar. Bom, gente, aqui o ritmo número 5 é uma estrela que ela incendeia. A Marina Abramovic não estudou muito física. É óbvio que o fogo vai consumir o oxigênio e, consequência disso, ela desmaiou, tá? E aí ela quase morreu. Só que alguém percebeu que não estava muito bem e aí resgataram ela antes de acontecer uma tragédia. E caiu exatamente essa questão, isso caiu sobre física, tá? Quando essa peça já caiu. Aí as pessoas ficavam observando, é assim uma performance. Começa, vai lá, a galera fica olhando pra ver o que acontece. E a proposta dela não tem muita coisa de desafiar o próprio corpo, de meditação, de quanto tempo ela aguenta. Então tem uma coisa muito dela, tá?
Inclusive, ela influenciou muito, por incrível que pareça, a Lady Gaga em experiências de meditação. Ela chegou a vir para o Brasil e fez uma moradia de artistas, todas falando sobre questão de espiritualização, de como que o corpo pode ser... você pode, tipo, superar as dores. Tem uma coisa, né, meio reflexiva aí no trabalho dela. E é isso, gente. Chega, né? É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no Classroom. Eu respondo sempre, né, nos dias que eu dou aula, só às quartas-feiras. E qualquer dúvida que se vocês tiverem um pouquinho mais de pressa, me procure no Instagram, @artesvisuaulas. Até mais!